Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Psicologia e Maternidade e desta vez um programa super especial em comemoração ao nosso primeiro ano no ar. Isso, é uma satisfação para a gente poder estar aqui nesse momento gravando e comemorando um ano com a nossa plateia, né, que nos engrandece muito, tem cada dia mais acompanhado os nossos episódios, nossos programas, né? Só cresce a audiência, né? Então, assim, para a gente é muito especial esse momento. Então, nós teremos 4 episódios em comemoração a este primeiro ano no ar. E para comemoração, nós teremos, além do apoio dos nossos patrocinadores, o apoio também de empresas que apoiam este momento, né? Que apoiam esta causa. O Laboratório de Análises Clínicas A9 é um deles, e lá se realiza todos os exames solicitados pelo seu médico. Exatamente. Você, criança, idoso, gestante, será muito bem atendido num ambiente amplo, organizado, onde as coletas são feitas em cabines individuais. O laboratório atende planos de saúde, pedidos particulares e tem parcerias com várias empresas. O A9 Laboratório fica no coração de Viçosa e a gente vai estar colocando o endereço para vocês aqui na tela. E olha que legal, em julho o laboratório completa 5 anos em funcionamento. Parabéns! Bom, além deste apoiador, nós também temos outros apoiadores, né? Como a Cozinha Dali, que fez esse bolo maravilhoso aqui com recheio de brigadeiro claro e brigadeiro escuro. E também Biscoiteirinha da Carol, que fez pra gente esse biscoitinho personalizado com a nossa logo, a logo do programa Psicologia e Maternidade. Ficaram lindos, né? Sim. Além deles também tem uma Flor de Lis, que produziu os nossos looks. A Luísa Acessórios, que ofereceu acessórios lindos pra gente usar hoje. A ATK Artesanatos, que tem aqui, ofereceu lindas peças pra gente para compor o nosso cenário. E também queremos agradecer, claro, né, a quem ofereceu este espaço maravilhoso pra gente, que é Devan Grill. Então agora vamos começar. Porque é o mês inteiro de comemorações. Vem com a gente. Com a gente. Então, vamos começar o programa de hoje com a nossa convidada, a doutora Larissa, que é neurologista. Aproveitamos para agradecer aos nossos patrocinadores, em nome da Eliane Messias Solange Lopes. Bom, então vamos lá, né? Começando, doutora Larissa, pode ficar à vontade para fazer sua introdução aí, antes da primeira pergunta. Olá, é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, principalmente falando de temas tão importantes, né, na vida de nós mulheres, né, períodos de grande relevância, que é o período gestacional e puerperal. Eu, particularmente, tenho uma nostalgia muito boa, né, em relação ao tema, pois antes de estudar esses 4 anos de neurologia no Rio, eu fui médica da família e boa parte desses anos médica da família aqui em Viçosa. Então, assim, participava de uma equipe multidisciplinar que assistia a essas gestantes, né? Então, isso particularmente para mim me traz uma satisfação muito grande falar sobre o tema. Muito obrigada, viu, pela presença.
Bom, para começar, a gente queria saber um pouco de você. Quando as gestantes te procuram, por quais motivos elas procuram o seu atendimento? Então, as alterações neurológicas que ocorrem nesse período da gestação e do puerpério, infelizmente, elas são muito comuns, né? Então, ou geralmente essas pacientes elas têm doenças prévias, né, à gestação, que acabam piorando durante essa fase da gestação, né? E aí são das mais diversas, desde epilepsia, as diversas cefaleias, e aí no caso as mais comuns, né, a enxaqueca atencional, que mais aflige mais as mulheres em relação a homens, né? Mas também doenças imunes, como miastenia graves, esclerose múltipla, neuropatias. Mas o que eu acho que hoje a gente deveria abordar bastante é sobre as doenças que são iniciadas durante a gestação, né? E aí sinais neurológicos muito importantes se desenvolvem durante esse período, e aí a gente tem que estar bastante atento para saber se esse sinal é algo novo, né? E aí, claro, relacionado a outros sinais não neurológicos ou não, pode indicar, por exemplo, doenças como pré-eclâmpsia e eclâmpsia, que infelizmente até 10% das gestações, né, a gente sabe que são afligidas por essas patologias, e os sinais semiológicos são muito importantes. Então, diante de situações como, por exemplo, uma cefaleia, que passou a ser antes, né, eram esporádicas, passou a ser progressiva, né, passou a ser mais frequente, mudou a característica da cefaleia, são coisas que chamam a atenção nossa, né, de neurologista, para investigar algo mais sério por trás disso. E claro, né, além das cefaleias, os transtornos de humor é muito constante. A procura desse público, né, ao neurologista é muito constante. E aí, desde transtornos que foram iniciados antes da gestação, como também transtornos que foram iniciados durante a gestação. E aí, aproximadamente 20%, né, dos transtornos hoje são iniciados durante a gestação. Então, aí a importância de uma equipe multidisciplinar assistir a essa paciente desde o início da gestação, né? A gente sabe que alterações neurológicas pioram com uma alimentação que não é adequada, né? Alterações emocionais, né? E profissionais afins, como da fisioterapia, né, do educador físico. Então é importante realmente assistir esse paciente desde o início da gestação para prevenir esses problemas prévios, a piora dos problemas prévios e dos oriundos da gestação. Acho que é muito importante, assim, esse ponto, né, que você tocou, sobre justamente as questões emocionais, as alterações emocionais que ocorrem neste período, né, até no nosso programa a gente fala bastante a respeito disso. Como que são avaliadas? Às vezes a mulher procura você, por exemplo, por causa de uma enxaqueca, e ali você percebe outras questões, né, as alterações emocionais envolvidas. Como que são avaliadas, né? Como que são identificados esses transtornos do humor? Então, os transtornos de humor, infelizmente, ele está presente aí em 1 a cada 4 gestações. A gente tem a presença dos transtornos de humor, 20% iniciados durante o período de gestação. Acredito que seja até maior do que isso, né? Porque depende do período em que esse paciente nos procura. E assim, desse público, aproximadamente 48% apresentam uma ansiedade, mas em outros casos também, quando associados a uma depressão, a gente sabe que 70% dessas gestantes elas vão desenvolver depressão pós-natal, né? E aí interferir não só, né, vai ser nocivo não só a saúde mental delas, mas também dessa criança que foi gerada, né, num período de estresse, de ansiedade, e também nos primeiros anos, né? Os estudos dizem que um transtorno de humor não tratado, né, da forma correta, com psicoterapia, com as terapias comportamentais e, às vezes, né, por hora, com medicações, eles podem trazer sérios transtornos no desenvolvimento da criança até os 18 meses de idade. E também existem estudos que dizem que essa depressão, quando não tratada, ela também pode aumentar o risco de depressão dessas crianças, né, na fase de adolescência. Então é importante ter esse contato desde o início, esse acompanhamento desde o início. É importantíssimo. E a gente costuma, às vezes, receber pacientes, né,
que já fazem a psicoterapia porque já tem algum transtorno, como depressão, um transtorno de ansiedade, e eles chegam para a gente muito preocupados, né? Eu vou poder continuar a tomar medicação? O que eu vou fazer agora? Já que eu estou grávida, eu vou tomar a mesma medicação? E aí, o que você tem para falar para a gente com relação à medicação? Existem medicamentos mais seguros para a mulher nesse processo da gestação e puerpério? Infelizmente, não existe medicamento 100% seguro, tá, gente? Não existe. Isso é uma falácia, infelizmente. A maior parte das medicações tem excreção no leite materno, né? E aí vão influenciar, né? Dependendo da medicação específico, né? É mais ou menos nessa nutrição materna, né? Mas assim, eu evito a medicação durante esse período da gestação. A gente pede realmente que tenha um acompanhamento psicológico, um acompanhamento até mesmo, né, com as consultas neurológicas de tempos em tempos, mas é de fundamental importância o acompanhamento psicoterápico. Em relação à forma de diagnóstico, nós seguimos o DSM-5, né, que é o Manual de Diagnóstico dos Transtornos Mentais, e assim, de acordo com o manual, doenças como, por exemplo, né, a depressão, o paciente ele tem que ter entre aproximadamente 5 sinais dos 9, né, que indicam um transtorno de humor, né, no caso especificamente falando da depressão. E aí varia desde tristeza, anedonia, que seria a falta de prazer em atividades que antes eram tidas como prazerosas, sensação de incapacidade, inutilidade, alterações no sono, né, tanto hiper ou hipossonia, né, o excesso do sono ou a falta de sono, a insônia, mas também sinais como, por exemplo, ganho, alteração de peso, daí também, né, mais uma vez dizendo a importância dessa equipe multidisciplinar de assistir essa gestação, né, e culmina, claro, com o que a gente mais teme, que é os pensamentos de morte. Então, uma pessoa que tem esses 5 sinais, dentre os 9 que eu citei, por um período maior que 2 semanas, estando gestando ou não, já é indicativo de transtorno de humor e, no caso específico, de uma depressão. É importante dizer também que a ansiedade, quando não tratada no período gestacional, ela é o principal fator de risco para uma depressão mais séria, uma depressão mais grave pós-natal. A gente até costuma, né, falar muito a respeito dessas alterações emocionais significativas, assim, porque um aumento da ansiedade, um aumento do estresse é até esperado durante o período gestacional, porque é um processo de mudança muito significativa, e essa mulher muitas vezes ela vai realmente passar por uma crise, às vezes de identidade, né, enfim. Então, é esperado que tenha um aumento, mas quando esse aumento é muito elevado, realmente, né, existe esse risco. Exatamente. E assim, você falou muito a respeito da importância do acompanhamento, né, multiprofissional, multidisciplinar. Explica pra gente um pouco, assim, o que geralmente você recomenda, por que isso é tão importante? Então, eu acho fundamental a importância da psicoterapia, quando esses transtornos ou até mesmo sintomas, né, como cefaleia, que a gente sabe que é comum ocorrer no período gestacional, a gente sempre vai optar pela psicoterapia. A associação com terapia medicamentosa ela é um pouco mais restrita, salvo casos, por exemplo, de pessoas que tinham transtornos, né, prévios à gestação e transtornos que geralmente fazem uso de mais de uma medicação. E nesses casos a gente associa a psicoterapia, a gente não costuma retirar a medicação. A gente opta por uma monoterapia e o acompanhamento psicoterápico e, no caso neurológico, né, de tempos em tempos, a gente aplica as escalas, né, e as mais conhecidas, o PHQ-9, para ver se essa paciente ela está adaptada ao tratamento medicamentoso e psicoterápico. Mas dificilmente a gente não opta por um tratamento psicoterápico, exceto quando a paciente não adere. Eu acho que é a única situação, acredito meninas, a única situação que eu não indicaria, não é nem que não indicaria, tentaria, mas de repente suspenderia caso não houvesse aderência por parte da paciente, e aí realmente teria que ser medicamentos. Sim, e tem mulheres que nos procuram, né, com desejo de ser mãe, né, mulher não, casal, né, e
e que já fazem acompanhamento com a gente, né, porque tem um transtorno de depressão ou um outro transtorno, já faz uso de medicação, e com aquele medo, aquela insegurança, eu não posso engravidar, né, porque eu tomo medicação, né, eu não sei como é que vai ser esse processo, eu tenho medo de que nesse processo da gestação, puerpério, eu não tenha condições mentais, psicológicas, emocionais para cuidar do meu bebê ou para vincular esse bebê, para oferecer os cuidados que ele precisa, né? Porque a vinculação com o bebê começa lá na descoberta da gravidez, né? Que a mãe já vai falando, pensando, criando o imaginário dela, como é que vai ser esse bebê, né? O que ela gostaria para aquele filho. Né? Então, assim, a gente vê aquele medo, né? Aquela insegurança. Então, a psicoterapia vai, aos poucos, ajudando a mulher a entender que é uma condição, né? Que ela vai precisar continuar usando os medicamentos, mas que ela pode, sim, ser mãe, né? Que isso não vai tirar esse sonho, esse desejo dela. Importante também dizer, gente, que ao contrário do que a maioria pensa, a psicoterapia a gente não indica só em questões de quadros leves, né? Já sabe os vários estudos que tem na área que, principalmente as oriundas da gestação, os transtornos oriundos da gestação, a psicoterapia tanto pode atuar, desde em casos leves até casos mais graves. O que vale realmente é o acompanhamento, ver como esse paciente está se adaptando, né, às situações diversas. A gente sabe que as alterações fisiológicas são imensas, né? É um bombardeio de hormônios, e que é justamente esses bombardeios de hormônios que são responsáveis pelas alterações que ocorrem no corpo, além, claro, das alterações neurológicas. Né? Sim. Bom, maravilha, assim, a gente agradece demais pela sua participação, né? Vou até entregar aqui uma lembrancinha em nome da A Biscoiteria da Carol, né? Um biscoito com a logo do nosso programa. E antes, né, de nos despedirmos, a gente quer abrir para a participação da plateia, para alguma pergunta, algum comentário. Doutora, eu sou Eliane. Na minha gravidez, eu tive muita enxaqueca. E meu filho já vai fazer 13 anos. Porém, eu nunca recebi nenhuma orientação sobre como prevenir, o que fazer, e nem muito menos aquilo que você falou aí de uso de medicação, que seria mais adequada. Você poderia falar um pouco mais sobre isso, por favor? Sobre a medicação? Então, Eliane, as cefaleias mais comuns que afligem as mulheres é a enxaqueca e a cefaleia tensional. Por incrível que pareça, 50% a 70% das pacientes que são portadoras de enxaqueca têm, durante a gestação, a cefaleia amenizada, a diminuição de crises dessas cefaleias. Parece surpresa, mas isso é real. Isso ocorre porque o estrogênio, durante essa fase, ela não terá aquela flutuação que ocorre do ciclo menstrual. E isso serve como efeito nociceptivo positivo, entendeu? De amenizar as dores. Então, mas por isso é muito importante diagnosticar se essa cefaleia ela é um agravamento da enxaqueca prévia ou se ela iniciou na gestação. Em relação às medicações, infelizmente, os medicamentos para dor todos fazem interação e fazem mal ao feto, exceto o acetaminofeno. De outrora, até a aspirina ela é nociva, inclusive ocorrência de natimortos, entendeu? E também redução do trabalho de parto. Então, são poucas as medicações que podem ser usadas durante a gestação. Doutora, tudo bem? Meu nome é Aline. Eu gostaria de saber a respeito da gestante em um caso de crise de ansiedade generalizada ou até mesmo uma crise de pânico. A gente sabe que nessas crises a pressão ela eleva um pouco. No caso da gestante, essa elevação de pressão em decorrência da crise de ansiedade, ela pode levar a uma situação mais extrema, como uma pré-eclâmpsia, por exemplo? Então, como eu falei, doenças como eclâmpsia e pré-eclâmpsia, que são oriundas, né, durante o período gestacional, elas advêm justamente disso, de crises hipertensivas, né? Daí a importância realmente dessas alterações emocionais serem controladas, porque uma crise hipertensiva associada a algumas alterações fisiológicas, dentro dela, por exemplo, a proteinúria, né, e também alterações neurológicas, podem sim ter um alto risco de pré-eclâmpsia, como eu falei, até 10% das gestações vão ocorrer, né, esses problemas. Isso se deve principalmente porque durante a gestação essas alterações fisiológicas levam a um estado de hipercoagulabilidade do sangue,
né? E aí tendenciando a formação de trombos, e aí também casos até mais sérios, como por exemplo, encefalopatias que são responsivas a aumento pressório, né? E até mesmo também isquemias, hemorragias e trombose do seio venoso também. São coisas que podem ocorrer. Obrigado pela participação. Obrigada, doutora Larissa. Você trouxe informações valiosas para todos nós que estamos aqui. Foi um prazer te conhecer e poder receber você no nosso programa. Eu que agradeço. As redes sociais da doutora Larissa estão aí na tela, então sigam, porque com certeza ela compartilha muitas informações bacanas por lá. Até sábado que vem, a gente vê você no próximo programa. Até lá!